Olá galera, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Estou com muitas saudades. Professora Cristiane que está falando, né? Eu sempre me apresento porque nem todos vocês que assistem as minhas videoaulas são meus alunos. Então os meus alunos me conhecem, mas aqueles que não são meus alunos eu preciso me apresentar. Então meu nome é Cristiane. Eu sei que vocês estão com muita saudade dos professores de história de vocês, mas logo vocês vão poder se reencontrar, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa videoaula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o módulo 20 da apostila, tá? O módulo 20 fala sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então esse é um módulo bem rápido, né? Ele vai dando continuidade com o módulo 21, que fala sobre o período pré-colonial, depois o período colonial. Enfim, a gente vai aprender a partir de agora tudo que aconteceu no Brasil desde a chegada dos portugueses aqui. E o módulo 20 começa falando sobre isso. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, quando os portugueses saíram de Lisboa no dia 9 de março, eles tinham um objetivo, né, de chegar a Calicut nas Índias, na região das Índias. Como nós já aprendemos em aulas anteriores, o objetivo dos portugueses era encontrar um caminho mais rápido para chegar até as Índias para poder comercializar, né? Comprar aquelas mercadorias que são muito valiosas, as especiarias, como pimenta do reino, gengibre, canela, cravo da Índia. Então esses produtos tinham um alto valor comercial. E aí os portugueses, né, desejavam encontrar um caminho mais rápido para chegar até as Índias, mas no meio do percurso, né, eles acabaram chegando às terras aqui do continente americano, esse litoral que pertence ao Brasil. Aproximadamente no dia 18 de março, eles já estavam próximos, né, da Baía de Todos os Santos. Desculpa, dia 18 de abril. Eles já estavam próximos da Baía de Todos os Santos. E no dia 22 de abril, eles atracaram aqui na região de Porto Seguro, que pertence à área ali de Porto Seguro. E lá chegando, né, tiveram aquele choque de cultura, né, com os indígenas, porque eram povos, os nativos que viviam aqui nas terras do Brasil, que na época não se chamava Brasil, né, se chamava Pindorama, pelos nativos. E aí tiveram um grande choque, né, de culturas e iniciaram esse processo que foi chamado um processo de exploração dessa região. Então, esse primeiro momento que os portugueses chegam aqui, no dia 22 de abril, eles têm esse contato inicial com os indígenas, e já no dia 1º de maio já é realizada a primeira missa, e a primeira missa tem uma simbologia importante, né, porque ela traça, ela data, de uma certa forma, a chegada do cristianismo nessas terras consideradas pagãs, digamos assim, né. Tudo o que aconteceu nesses primeiros momentos, né, foi anotado, né, por Pero Vaz de Caminha, um documento, né, chamado Carta de Caminha, né, e Pero Vaz de Caminha ele descreve com minúcias de detalhes tudo que ele encontrou, como eram esses povos indígenas, as mulheres, as crianças, como eles se comportaram. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, inclusive, é uma fonte histórica muito estudada até hoje, muito importante para a gente poder ter uma noção, né, conseguir visualizar através dos olhos de Pero Vaz como eram os nativos dessa região. Pero Vaz era um escrivão e ele veio na frota de Cabral justamente com esse papel de poder relatar e escrever tudo que estava sendo encontrado aqui. Então, essa ilustração aqui, essa pintura, na verdade, de Vitor Meirelles, traz a primeira missa, né, que foi realizada no dia 1º de maio. Essa figura tem um simbolismo muito grande, né, porque ela demonstra aí a superioridade, né, da Igreja Católica e do cristianismo sobre essa terra nova, né, e a gente pode perceber isso através dos povos indígenas aqui no entorno, né, e no centro a gente tem a imagem do padre rezando a primeira missa. Então tem todo um simbolismo, né, da ideia de que o cristianismo ele está dominando essa região, está abençoando essa região, né? Isso é muito importante para a gente conseguir entender esse primeiro momento dos portugueses aqui nessa região.
nesse mapa aqui, eu trouxe as rotas, né, que eram realizadas tanto da viagem dos portugueses para chegar aqui, nas terras do Brasil, né, especificamente em Porto Seguro, quanto a rota realizada para chegar em Calicut, nas Índias, né. Então, o caminho que era feito por eles aqui, passando pelas Canárias e Cabo Verde, né, davam a chegada aqui a Porto Seguro. E aí esse caminho, deixa eu voltar. E aí esse caminho que eles queriam fazer era um caminho que eles acreditavam, né, que contornando aqui o Cabo da Boa Esperança, tal, eles iam chegar lá a Calicut. Só que aí eles encontraram essa terra aqui, né, essa região aqui de Salvador, né, Porto Seguro, litoral do Brasil, e resolveram parar, né, para explorar também um pouco essa terra. Veja bem, só voltando um pouco aqui no mapa, para a gente entender um raciocínio. O que acontece? Existem alguns historiadores, né, que já afirmam que nesse período, tanto espanhóis quanto portugueses já sabiam da existência de terras ali no litoral atlântico, né, do Brasil. Por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas ele é assinado antes, né, da chegada dos portugueses aí nessa região. E o Tratado de Tordesilhas ele determina a parte do litoral atlântico para os portugueses, né, ou seja, de área de exploração dos portugueses. A gente vai ver isso mais à frente na nossa aula quando a gente falar do Tratado de Tordesilhas. E mais ao Pacífico, as terras que eram de domínio da Espanha. Então, na verdade, quando a gente fala assim, a chegada dos portugueses aqui no Brasil, quando a gente fala, os portugueses, eles queriam chegar às Índias, mas no meio do caminho eles erraram o percurso e chegaram no Brasil. Tá, isso pode ter acontecido, mas na verdade não significa que os portugueses não sabiam de maneira alguma que já existiam essas terras aqui, né? Então, as terras do Brasil já eram de conhecimento, mas no primeiro momento eles não tiveram tanto interesse assim em explorar, né? E na medida em que deram início a essa viagem, por algum motivo, e muito provavelmente, né, pelas belezas naturais, pelas riquezas naturais dessa terra, que eles resolveram realmente iniciar esse processo de exploração e de melhor observação e exploração dessa região, tá? Tô falando isso porque assim, a gente fala, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, mas eles iniciaram o processo de exploração em 1500 e tinha esse lance da viagem que tinha o objetivo de chegar em outro lugar, mas, né, não significa que tanto portugueses quanto espanhóis já não tivessem conhecimento desse continente, né, chamado de Novo Mundo, né, que é a América. Mas vamos continuar. Bom, esse período que a gente chama de Brasil pré-colonial, ele dura de 1500 até 1530. Por quê? Porque a partir de 1530 já inicia o período de colonização ou povoamento, né, dessa região, com a chegada de Martim Afonso de Souza, que é um fidalgo, que ele é enviado, né, com uma frota também de navios para iniciar esse processo de colonização do território. E aí é criado um sistema de capitanias hereditárias que divide, a gente vai ver isso melhor inclusive nos módulos seguintes, mas falando rapidamente desse processo, né, ele divide o litoral do Brasil em algumas capitanias hereditárias. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 capitanias hereditárias, né? Algumas capitanias pertenciam ao mesmo donatário, então tinha um donatário, às vezes tinha mais de uma capitania. A gente vai ver mais adiante que apenas 2 prosperaram, né? E aí ele cria esse sistema de capitanias para melhor organizar e administrar essas terras, né, aqui do litoral. Houve nesse período a predominância da exploração do pau-brasil, que a gente vai falar mais adiante também, né, e a instalação de feitorias. Então, o pau-brasil era explorado porque tinha um grande valor comercial e ele era organizado e armazenado, guardado nas feitorias, que eram locais justamente onde esse material ficava organizado para depois ser enviado para a Europa, né? Então, no início da colonização do Brasil,
não havia um grande interesse de exploração, né, das terras brasileiras, uma vez que eles eram mais voltados à exploração das regiões das Índias. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles ainda estavam naquele ápice de comercializar, né, os produtos e as especiarias das Índias. Então, na medida que começou a exploração do pau-brasil e foi observada essa grande riqueza, que eles passaram a realmente, né, se empenhar mais, se dedicar mais à exploração dessa terra. Agora vamos parar para falar um pouco sobre esse assunto que é importante, que fala do Tratado de Tordesilhas. Então, assim, o que foi o Tratado de Tordesilhas? Em 1494, né, como eu já havia explicado para vocês, antes de 1500, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi basicamente um documento que era um acordo entre Portugal e Espanha. E esse acordo determinava o quê? Olha, nós estamos fazendo várias explorações aí ultramarinas, mas vamos determinar o que é de exploração, né, de Portugal, o que é de exploração da Espanha. Então foi determinado que essa região aqui, esse pedaço ficaria de possessão, né, possessão no caso de exploração portuguesa, né, nessa linha do tratado, e essa aqui é mais ao Atlântico, né, região do Atlântico, e nessa outra parte aqui que é mais ao Pacífico, né, a oeste, ficava sob comando, né, exploração dos espanhóis. Então percebam que o mapa do Brasil, ó, vou tentar desenhar assim rapidamente aqui. O mapa do Brasil mais ou menos assim, ó. A gente tem, esse aqui também pega, aí vem por aqui, ó, isso tudo aqui é o mapa do Brasil. Tá vendo? Então esse pedaço aqui, né, pertencia à Espanha. E esse pedaço aqui depois passa a ser, né, também considerado Brasil. A gente vai ver mais adiante, em outros módulos, quando a gente continuar estudando todo esse processo de colonização, exploração do Brasil, né, o período em que, depois de toda essa região aqui que já está colonizada, se inicia um processo de exploração para o interior do Brasil, e aí o interior vindo para essa região daqui, então saindo dessa região, explorando mais essa região aqui, e esse processo de exploração acontece através do trabalho dos bandeirantes, né? Então, os bandeirantes têm um papel importante aí para desbravar o Brasil. E acontecem várias revoltas, enfim, várias situações que vão acabar culminando nesse aumento aí do território brasileiro, tá? Mas isso a gente vai estudar mais adiante. Então, ficou bem claro para vocês o que é o Tratado de Tordesilhas? Um acordo feito entre Espanha e Portugal para delimitar, né, nessas terras aqui da América do Sul, o que era de quem para explorar. Né? A gente sabe que eles não eram os donos dessa terra, né? Tanto os indígenas daqui quanto os indígenas daqui, que eram os verdadeiros donos desse território. Mas, enfim, eles eram desbravadores, eram conquistadores, e chegaram nessa região para poder dominar esse território e assinaram através do Tratado de Tordesilhas esse acordo, né, onde foi determinado essa parte aqui pertencente aos portugueses e essa parte aqui pertencente aos espanhóis para a exploração. Okay? É isso que determina o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Vamos continuar. Bom, e aí, né, já está definido ali o que cada um pode explorar. E aí o início desse processo de exploração aqui no Brasil se dá principalmente, né, com a exploração do quê? Do pau-brasil, né, que é essa primeira riqueza que os portugueses encontraram aqui. Obviamente que para explorar o pau-brasil era necessário o trabalho dos indígenas. Então eles tinham o trabalho de cortar, fazer o corte, né, e o transporte das toras dessa madeira até as feitorias, que eram esses locais, esses grandes armazéns onde se guardava o pau-brasil para depois ser transportado para a Europa. E esse trabalho era um trabalho, quando não de escravo, era um trabalho feito através do escambo, né, através da troca, que a gente vai ver mais à frente o que vai ser o escambo. Falando um pouco sobre o que é o pau-brasil, né, e a exploração dessa atividade econômica. O pau-brasil é uma árvore originária do Brasil, né, possui um caule com uma tinta de forte coloração vermelha,
né? Por isso Brasil, né? Pau-brasil. Pau, que é o caule, né? E Brasil é de brasa, né? Porque tem uma cor, por dentro dele a cor era uma cor de brasa, uma cor avermelhada. Então por isso que é a cor pau-brasil. E aí essa forte coloração era utilizada para tingir tecidos móveis e também para pintura, né, na nobreza. Não existiam corantes nessa época, né? Então imagina que o pau-brasil funcionou como uma espécie de corante, né, para se tingir vários objetos e tecidos e móveis principalmente, né? Então essa madeira foi a primeira riqueza explorada aqui no Brasil e foi uma alternativa importante de exportação, inclusive, né? E acabou gerando também a cobiça de outros povos, né? Então muitos estrangeiros também navegaram em direção aqui às nossas terras para tentar, né? Para tentar não, fizeram inclusive, né, a exploração também do pau-brasil. Então passou a ser um produto muito rentável e cobiçado por outros povos, né? A exploração ocorria pelo trabalho escravo indígena, né, às custas de violência e troca de produtos. Então aqueles escravos que aceitavam a prática do escambo, eles trocavam por alguns produtos. E os que não aceitavam, né, eram obrigados, através da escravidão, eram violentados. O pau-brasil foi explorado até a exaustão, né? Ou seja, ele foi explorado até praticamente acabar, né? Isso aí até meados do século XIX ainda existia essa prática aqui no Brasil. Ele se torna um símbolo importante para o nosso país, né? Então a gente aprende da importância do pau-brasil lá desde os primeiros anos do ensino fundamental, né? E hoje existe um esforço muito grande para tentar preservar o que ainda existe. Então poucos lugares, né, ainda tem mudas, né, dessa planta importante para a história do nosso país. Eu sei que no Jardim Botânico tem, né? Quem tiver interesse de conhecer como é o pau-brasil, no Jardim Botânico tem. Apesar de que eu também trouxe aqui algumas figuras para a gente ver e visualizar. Essa aqui é a figura da árvore, né, do pau-brasil. Aqui é o interior da planta. Então, por dentro, essa aqui que é a tinta avermelhada que eles produzem, né? Então, para conseguir essa tinta avermelhada, era preciso explorar muita árvore. Então, muita árvore tinha que ser derrubada. Essa aqui é uma pintura do século XVI, onde a gente tem tintureiros franceses tingindo, né, tecidos com pigmento extraído do pau-brasil, né? Essa cor avermelhada aqui é a cor desse pigmento que fica no interior do tronco, né, da árvore, do caule da árvore. E essa palavra Brasil, né, a palavra do nosso país Brasil vem de brasa, e justamente brasa que era a cor, né, que eles chamavam que era a cor de brasa avermelhada do interior do pau-brasil. E para essa exploração do pau-brasil existia uma prática muito comum aqui que acontecia aqui no Brasil, chamada de escambo, né? Então o que é o escambo? É uma atividade de troca usada quando a gente ainda não tem um sistema monetário. A gente demora muito, né, para desenvolver o sistema monetário. E aí, através do escambo, né, muitos serviços eram trocados por produtos. Aqui no Brasil, as comunidades indígenas utilizavam a prática do escambo como oferecendo seu serviço de exploração, né, e armazenamento, transporte desse material que era o pau-brasil, e em troca eles recebiam, né, vários objetos, espelhos, facões, perfumes, aguardentes, vários objetos que eles não conheciam, né, que na verdade nem eram objetos importantes para os portugueses, né, eram objetos que os portugueses, enfim, já estavam acostumados a conviver, mas para os indígenas tinham um grande valor, porque era uma coisa diferente, né? E aí eles trocavam o trabalho deles por esses objetos, ok? Historicamente, os elementos mais usados no sistema de escambo foram gado, sal, açúcar, novelos, tecidos,
peças de metal, mas isso é um escampo, né? A gente já saindo desse período aí de início de exploração, já no período de Brasil colonial. Essa aqui são duas figuras, ilustrações também da prática de escambo, né? Então aqui a gente tem um fidalgo, né, um português, oferecendo, acredito eu que isso aqui seja um tecido para uma família indígena, e aqui a gente também tem outros objetos, ó, facas, espelho, machados, e nessa figura aqui também, né, um baú com vários objetos que são oferecidos aos indígenas, né, em troca do seu trabalho. Na verdade, não só do seu trabalho, né, os indígenas também eram os únicos que conheciam essa terra, porque eram os habitantes dessa terra. Então, os portugueses que ainda não conheciam, não sabiam, né, como explorar, não conheciam os perigos, precisavam da ajuda dos indígenas para poder realmente iniciar esse processo de exploração. Na medida em que eles começaram a conhecer mais e se aprofundar sobre dos perigos e do que era possível ou não aqui, eles começaram a descartar os indígenas, né? E aí começa esse processo também de dizimação desses povos. Mas os povos indígenas foram extremamente importantes. Sem a população indígena não era possível explorar o pau-brasil, não era possível conhecer essa terra, não era possível desbravar, não era possível nem fazer um assentamento, né, para todos aqueles que chegavam nas viagens. Então, tudo que foi feito aqui foi feito com auxílio, com ajuda importante, né, dos povos indígenas. Tem algumas sugestões que eu trouxe para vocês, que é uma sugestão de filme, né? Esse aqui é um filme Caramuru, de 2001. Alguns de vocês, na verdade, eu acho que nenhum de vocês tinham nascido ainda. Mas é um filme relativamente atual, assim, não é tão antigo, né? Eu assisti e eu, né, enfim, eu gostei bastante, acho que vocês vão gostar. Então ele fala um pouco dessa chegada dos portugueses aqui, como é que foi essa relação entre indígenas e portugueses. É bem interessante, é um filme meio comédia, assim, sabe? É bem legal, é bem leve. Trouxe alguns livros também de sugestões para vocês, quem quiser adquirir, né, para leitura, para entender também um pouco esse processo, que é História do Brasil, de Boris Fausto. Fala desde o período, é um livro muito completo, porque ele fala desde o período da chegada dos portugueses aqui no Brasil, depois todo o processo que o Brasil passou, e ele passa pela República, pela redemocratização, enfim, chega quase aos tempos atuais. Também é um livro bem interessante, porque conta bastante, né, dessa trajetória aqui, do Brasil, desde a sua construção, digamos assim, né, desde a sua colonização. E tem esse livro do Ronaldo Vanfas também, que é muito bom, Brasil de Todos os Santos, também fala desse processo de colonização, né, ou melhor, pré-colonização, né, da chegada aqui na Bahia de Todos os Santos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Vamos voltar aqui para a página inicial. Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Dentro desse processo da chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Como foi a chegada dos portugueses aqui, qual foi o produto de exploração, né, que inicialmente chamou a atenção deles, né, que foi a exploração do pau-brasil. Então, é importante isso ficar bem claro para a gente, que a chegada dos portugueses aqui também foi motivada por essa exploração dessa matéria-prima. Aprendemos quem trabalhou na exploração dessa matéria-prima que é o pau-brasil, que foram os povos indígenas, né, como eles trabalharam, né, e utilizando inclusive a prática do escambo também. Aprendemos o que foi o Tratado de Tordesilhas, né, que foi um acordo assinado entre Portugal e Espanha para saber exatamente quem ia explorar o que dentro do continente América, né, da parte aqui da América do Sul, desse novo mundo, América do Sul. E aprendemos de todo esse processo aí, antes do período que a gente chama de colonial, que já é referente ao módulo 21, né? Então, a nossa próxima aula, que é o módulo 21, já é uma aula que fala já sobre o assunto que dá sequência a esse aqui, né? Daqui a pouquinho eu já vou começar a gravar ela, inclusive. Então, vocês vão me ver do mesmo jeito, porque eu já preparei as duas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Estou com muita saudade de vocês. Já são 4 meses que estamos distantes, né? Eu dos meus alunos queridos, os outros professores de história também, né? Dos seus alunos, e os outros professores de todas as matérias. E, enfim, estamos muito ansiosos, né? Para poder voltar a nos encontrar com vocês pessoalmente e a gente poder, inclusive, trocar um pouco essa experiência do que foi. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar, nossa, muita história para contar, assim, acho que a gente tem história para contar até o final da vida, né, depois desse período. Mas, enfim, a gente tem que ter paciência, né, porque isso vai acontecer, mas para acontecer a gente tem que estar seguro, então tem que ser seguro para nós todos, né, para vocês, para nós professores, profissionais da área da educação, e assim que isso for possível a gente vai se reencontrar. E até lá a gente vai se encontrando assim, né? Através dessas videoaulas. Vocês me veem mais do que eu vejo vocês, mas, enfim, eu espero que todos estejam bem e que fiquem bem e continuem se cuidando, tá? Cuidem-se bastante. Estou com saudades imensas de todos. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.